Olá pessoal, vamos a mais uma dica de física e hoje vou tratar sobre o tema de dispositivos de segurança em circuitos elétricos. Então confere aqui, por exemplo. Pega-se, por exemplo, três aparelhos elétricos e normalmente esses aparelhos, por exemplo nas residências, eles são todos ligados em paralelo. Isso por algumas características, porque sendo assim essa ligação, cada um dos aparelhos vai funcionar sob a mesma diferença de potencial. Okay? Então, e um dos motivos é que mesmo que um aparelho seja desligado, os demais continuam funcionando. O detalhe é que há um interesse, e é interessante que se trabalhe com alguns dispositivos de segurança, por exemplo, fusível ou um disjuntor, que é o mais normal que tem nas residências. Por quê? Se houver, por algum motivo, uma sobrecarga nesse circuito, esse disjuntor vai desarmar, ou seja, vai abrir o teu circuito e vai impedir a passagem de corrente elétrica nos teus resistores. Como que isso pode funcionar, essa sobrecarga? Imagina o seguinte, imaginamos aqui esse circuito, onde eu tenho três resistores ligados em paralelo, e por algum motivo, este fio aqui acaba encostando neste outro fio aqui, sem alimentar diretamente esse resistor. Então, por exemplo, imagina que eu tivesse isso daqui, essa ligação. O que a gente entende é que, se pegarmos entre esses dois pontos, a gente poderia pensar que há uma ligação em paralelo, visto que eu tenho um fio aqui e um outro fio aqui. A gente poderia imaginar que a corrente chegando aqui, ela se dividiria, uma parte para cá e outra parte para cá. Ok, só porque a gente tem que lembrar que quanto menor for a resistência em um caminho, maior vai ser a corrente por este caminho. Então, se compararmos esses dois caminhos entre esses dois pontos, nós temos que, neste caminho aqui, a resistência é praticamente desprezível. Então, toda a corrente vai passar por aqui, a corrente elétrica. Olha o que acontece então. Sendo assim, por todo esse caminho aqui, a corrente gerada nesse circuito vai escolher o caminho de menor resistência. E o caminho de menor resistência é justamente este caminho aqui. Então, basicamente, tu tens aqui um curto-circuito, onde nenhum desses resistores vai funcionar. O que tu tens então? Se tu tens uma resistência que está diminuindo drasticamente, a corrente vai aumentar muito. Então, por isso serve um dispositivo de segurança. Por exemplo, um disjuntor de 20 amperes, onde se tu tens uma sobrecarga e no teu circuito a corrente vai aumentar acima desses 20 amperes, esse disjuntor vai desarmar, ou seja, abrindo teu circuito. Por exemplo, se instalarmos um disjuntor aqui, o nosso circuito ficaria assim, por exemplo. Ele ficaria em aberto, que seria no caso do disjuntor desarmado. Okay? Quando tu vai lá, por exemplo, tu conserta esse teu problema aqui, tu queres ligar novamente, o que acontece? Basicamente, quando tu aciona o disjuntor, nós temos novamente esse circuito fechado e os teus aparelhos funcionando. Mas olha só, vamos ver uma aplicação disso de como cai no vestibular. Então acompanhe comigo uma questão do Enem de 2010. Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo-se nele uma corrente muito elevada. O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento na corrente elétrica, pode ocasionar incêndios que seriam evitados instalando-se fusíveis e disjuntores que interrompem a corrente, quando a mesma atinge um valor acima do especificado nesses dispositivos de proteção. Suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 volts em uma residência possua três posições de regulagem de temperatura da água. Na posição verão utiliza 2.100 watts, na posição primavera 2.400 watts e na posição inverno 3.200 watts. Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das três posições de regulagem de temperatura, sem que haja riscos de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado? Então veja bem, nós temos que escolher um disjuntor que tenha um valor próximo da corrente que será
a corrente máxima que será utilizada quando ligado esse chuveiro. Tá? Tanto é que dos valores ali ele pede o valor mínimo. Então acompanhe comigo. Este exemplo, nessa questão do Enem de 2010, segue o mesmo padrão do que poderia acontecer com um curto-circuito se nessa situação tivesse esse fio encostando nesse. Muito bem, mas a questão é real, como é que esse fio pode encostar nesse? No dia a dia, utiliza-se muito, é muito comum utilizar um fio desse tipo aqui, confere comigo, onde temos os dois fiozinhos que vão engatar num aparelho muito próximos um do outro. Então, pegando esse circuito aqui, eu estou tentando fazer uma equivalência, onde desses 3 resistores, um deles é o nosso chuveiro. E aqui estão os dois fiozinhos que vão alimentar esse chuveiro. Botei aqui um azul e um vermelho para diferenciar bem. E note que eles estão bem próximos. Se houver um aquecimento desses dois fios, pode ser que esses dois fios que estão isolados por uma capa de plástico, de borracha, de um sistema isolante, tá? Pode ser que ele acaba derretendo e esses dois fios acabam se encostando um no outro. Então olha o que acontece. Se esses dois fios, esse azul e o vermelho, acabam encostando um no outro, acontece o mesmo sistema que a gente tem aqui. Esse fiozinho que chega até o teu aparelho e o outro fio, ou seja, os dois fios que alimentam o teu aparelho, acabam se encostando. Então, basicamente, esse aparelho ele não vai funcionar porque não vai passar uma corrente elétrica ali nele. Então ele tem um caminho totalmente livre para a corrente. Ou seja, se tendo este caminho aqui como sendo o de menor resistência, nós temos então a corrente aumentando drasticamente por este caminho. Sendo assim, para evitar isso e a queima dos outros aparelhos, nós vamos instalar um disjuntor. Então, nesse caso do problema, ele pede qual o melhor disjuntor a ser instalado. Sabe-se que a diferença de potencial que vai ser alimentado esse chuveiro é de 110 volts. A corrente que será produzida nesse circuito depende da potência. Então, basicamente, nós temos o seguinte, que, tendo a tensão, que ela não muda, quanto maior for a potência exigida do teu aparelho, maior vai ser a corrente. Então, se queremos encontrar nessas 3 posições, inverno, primavera e verão, para que esse disjuntor suporte essas três correntes, visto que são potências diferentes, nós temos que analisar então a potência máxima, porque isso vai te dar o maior valor de corrente. Assim sendo, desses 3 valores, nós temos que a potência máxima é de 3.200 watts. A tensão é 110. Fazendo essa conta aqui, nós vamos encontrar a corrente por volta de 29 amperes. Qual o disjuntor que a gente poderia utilizar? Das alternativas, a gente poderia utilizar o disjuntor de 40 amperes e de 30, que já suportaria isso, que o teu aparelho funcionaria tranquilamente. Qualquer sobrecarga, ou seja, um aumento abrupto dessa corrente, faria com que o disjuntor desarmasse abrindo o teu circuito. Ok? Mas como o problema pede, ele deve o valor mínimo dessas possibilidades que a gente tem, entre 40 e 30, o valor mínimo disso é o 30, por isso que fecha a letra B de bola. Tá dada a dica de hoje e até a próxima.